empreender em gastronomia é muito mais do que vender comida, a gente já sabe, né? Aliás, eu uso sempre uma frase que é: não venda comida, entregue uma experiência. É isso mesmo. E hoje, o Brasil Cozinha desembarca dentro de uma operação que é sucesso na capital federal. Na realidade, a história ela vai contar uma transição de carreira e um segmento de um setor tradicional para trazer modernidade nessa operação. Então, fica com a gente que a gente vai contar a história do Chard. Carol, que delícia! Ai, eu tô tão feliz de estar aqui. Obrigada por ter Obrigada por nos receber. Imagina, obrigada a você. E permitir contar essa história linda, né? Imagina, Menina, eu tô assim vamos surpresa e eu gosto muito de falar das possibilidades que se existe em empreender na gastronomia, né? E essa coisa de você ser uma consultora super renomada, viajar o mundo inteiro e de repente mudar para gastronomia é uma força muito grande, porque a gastronomia, ela envolve a gente, né? Exato. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Na verdade, era uma boutique de carnes, meu marido, né? E aí E você... eu acabei vindo para ajudar e mudei de carreira. E assim, foi tranquilo para você Mais ou de menos, fazer essa mudança? né? Depois a gente vai contar mais isso mais detalhado, porque agora assim, o que me surpreendeu muito aqui? Primeiro, local. Eu queria saber de você como que foi dada a escolha do ponto, por exemplo, porque isso é um fator extremamente importante. É, super importante. Né? Escolher o ponto de acordo com o seu perfil, com o público-alvo, né? E você tinha em mente que a operação deveria ser aqui no Pontão ou não? Então, foi aproveitando as oportunidades, né? O Pontão nos convidou e aí a gente ficou se namorando um tempo. E aí a gente viu que era uma grande oportunidade vir para esse lugar lindo, com essa vista maravilhosa. E você consegue hoje, depois que você já está operando, você consegue visualizar essa sua operação em outro local que não fosse o Pontão? Não. Não, né? Então, gente, olha só. A gente está começando esse programa exatamente falando sobre a importância da escolha do ponto. Isso é fundamental. Então, não adianta pensar num conceito, saber cozinhar e tal, e falar assim, eu vou abrir um negócio. Isso não existe. Tem essa preocupação e tem que ter, né? Com certeza. Então, a escolha do ponto ela é fundamental realmente para o sucesso do negócio. Outra coisa, beleza, eu escolhi o ponto, né? Depois que eu escolhi o ponto, esse projeto que você vai fazer, ele não pode ser exatamente o que está na sua cabeça, é o que tem a ver com o ponto e com a comida que você vai vender também. Claro, E como é que você decidiu aqui? Porque essa arquitetura sua é maravilhosa. A valorização dessa coisa do lago. Com certeza. O que vocês pensaram? É toda uma experiência do cliente que a gente pensa, né, desde o começo no planejamento. Então, a arquitetura ela é bem moderna, é uma arquitetura que é tudo muito aberto, então tudo muito transparente para você conseguir se sentir dentro do lago, dessa paisagem, né, dentro dessa paisagem linda. Esse projeto é do Léo Romano, um arquiteto renomado. Isso, né, ele considerado um dos arquitetos mais arrojados, né, modernos, desses tempos. E a gente conseguiu fazer um projeto bem bacana, bem bonito, bem imponente. Que valoriza o local, né? Valorizou muito a vista. Eu adorei, porque eu percebi assim que você criou, além dessa coisa predial como um todo, eu vi ali que você tem todas as portas que se abrem, ou seja, se está chovendo ou precisa fechar, você criou uma ambientação que fechou tudo e que deu um aconchego tremendo, mas que com a questão do sol, abriu tudo. Então você tem como se fosse uma varandona lá em cima. É uma grande varanda embaixo, uma grande varanda em cima. E você deve escutar muito sobre isso. Muito, todo mundo que chega fica encantado com o projeto. É lindo mesmo. Lá dentro é mobiliário. Mobiliário também é de alta tecnologia, sustentável. Pois é, você me falou das cadeiras. Vamos caminhando aqui, que eu quero mostrar aqui esse visual todo. As cadeiras são sustentáveis? As mesas são, as cadeiras têm ergonomia premiada, então possibilita ali o cliente ficar várias horas no conforto. E eu vi que você não usou toalha, também foi uma
uma decisão que você queria trazer mais modernidade, fugir um pouco daquele Exato. clássico. Exato. São as tendências, né, que a Aham. gente mapeou aí pelos Estados Unidos e Europa, né, de não precisar ter a toalha de tecido. E a gente tem um guardanapo também diferenciado. Eu vi, aquele guardanapo tá lindo, parece de tecido, mas não é, descartável, prático, né? Uhum. Paleta de cores também foi toda combinada com o arquiteto para poder trazer esse envolvimento Sim. como um todo. Sim, ele usa muito essa paleta de cores dos projetos dele. Legal, muito bom. Carol, a importância da escolha do nome. Da onde veio Shard? Então, Que chama atenção. The Shard é o edifício mais alto de Londres. Uhum. E eu estive em Londres há uns anos e fiquei impressionada com o edifício e os 2 restaurantes que tem no rooftop. Na verdade é um edifício bem alto, ele tem 2 restaurantes. Os restaurantes são lindíssimos, com uma vista maravilhosa. Ai, que delícia! E me marcou, né? Então eu fiquei sempre com esse nome, sempre gostei desse nome. Uhum. E lá o The Shard é com SH. Ah, tá. E aqui eu coloquei o CH para remeter ao grupo Chicago Prime. Ah, legal. Para você manter a característica de lá, né? Exato, linkar uma coisa tem com a um selo outra. que é CHCG, então Aham. começar com CH foi proposital. Importante, eu acho, para as pessoas fazerem o link. E você acha que conseguiu fazer essa associação? As pessoas têm comentado isso, de você conseguir fazer isso para a mesma linha da Chicago Prime? Sim, na verdade o CHCG já é um selo que a gente usa há muitos anos, os nossos clientes reconhecem, né? E aqui também na fachada a gente colocou Shard by Chicago Prime, então para remeter. Ficar realmente evidente. Gente, os passarinhos aqui estão demais, então isso é legal. Passarinho aparece Isso é legal. Isso é legal no pontão que a gente vê tudo, a gente vê o pôr do sol, Exato. a gente vê passarinho. Carol, aí a partir do momento que vocês definiram esse ponto, já tinha um nome e tal, você começou a pensar no cardápio, né? Isso, já era. Ou você já tinha formatado isso? Na verdade já era um projeto de algum tempo, de fazer um cardápio diferente. E nas nossas viagens, né, eu, meu marido, minhas filhas, a gente sempre fez pesquisa todas as casas de carne de todos os países que a gente foi. E eu sempre pensava, poxa, isso aqui podia ser, né, implantado na Chicago. Eu pensei, não, mas não é tão o perfil da Chicago. Chicago é uma parrilha tradicional, vamos, né, pensar num novo projeto. Numa coisa, numa inovação. Isso. Que mantivesse as carnes, Exato, lógico. Você mantém a característica principal, né, que é a especialidade de carne, mas traz essa modernidade e isso é resultado de uma pesquisa que eu fiz durante muitos anos, diria uns 4 anos. Já tendo a Chicago Prime. Sim, isso. Sem saber, né, quando iria abrir um restaurante diferente, ou em que local seria, né? E aí depois que a gente conversou com o Pontão, aí eu realmente comecei a focar no projeto para cá. Entendi. Pensando no todo, né? Pensando na experiência como um todo. E aí, a questão depois a gente vai focar mais nisso lá dentro, mas eu queria, por exemplo, assim, a partir do momento que você constrói esse conceito, você começa a ter a necessidade de desenvolver uma equipe que faça sentido para a tua operação, né? Tudo bem que você já tinha a operação do Chicago Prime, que com certeza já tinha uma bagagem boa, você deve ter uma equipe boa lá, principalmente nessa coisa da carne, né? E você deve ter aproveitado isso. Mas você sentiu que foi muito difícil, nesse momento, você construir uma nova equipe para poder oferecer essa experiência que você está oferecendo aqui? Ou foi tranquilo? A gente mescla a equipe, né? Então a gente está na 6ª casa inaugurada e a gente mescla a equipe antiga com alguns colaboradores novos. E essa própria equipe vai fazendo a junção de tudo, né? Exato. Você tem um chefe de cozinha hoje que coordena tudo isso aqui na operação? Sim, eu tenho um chefe de cozinha que desenvolveu esse cardápio menu que eu elaborei. Tem um chefe de parrilha também.
E eles já são meus funcionários de muito Antigos. tempo. Exato. E aí você foi tirando e vai fazendo esse remanejamento. Exatamente. Agora, uma coisa importante, você tendo toda inteirou a sexta loja, né? O sexto empreendimento. Você não teve a intenção ou não quer, ou de, por exemplo, construir uma central de produção? Nesse momento não é importante para você, não? Não, nesse momento não. Tudo que a gente faz é muito artesanal, eu primo por tudo muito fresco, então eu não deixo cortar a carne, por exemplo. Porcionamento. Que se fique mais de 24 horas sem preparo. Então eu prefiro eu acho que até 6, né? Eu acho que dá para fazer ainda sem dá ter para uma você. central. Entendi. Porque você adotou essa medida, né? Exato, acho que vai de cada gestor, né? Entendi. Eu acho que, assim, tem a história da otimização da mão de obra, dos equipamentos, exato. aquela coisa toda. E a partir do momento que você tem 6 operações, principalmente no teu momento que é muito carne, apesar, né, porque você mantém essa característica do Chicago Prime, isso é muito legal. Mas daqui a pouco acho que você vai sentir nessa cidade. É muita coisa, né? É muita carne que você corta. Deve ser uma loucura, assim. Qualquer hora dessa a gente vai lá filmar sobre isso, né? Muito legal. Então, esse passeio que a gente fez, eu acho que ele é fantástico para a gente mostrar o quão é maravilhoso esse local que a gente está, em primeiro lugar, e o quão importante é a escolha do ponto que você já explicou para a gente, como que foi a decisão de vir aqui para o Pontão, né? Agora, a gente sabe que tudo tem seu custo. E custo é uma coisa que dentro da operação você precisa medir muito, você precisa planejar muito, né? O custo do Pontão hoje, ele é parecido com o custo de um shopping, por exemplo? Ou é parecido com o de shopping? Uma operação de shopping? Sim. Entendi. Mas o público que ele alcança também é outro patamar, né? E é um lugar muito bonito, né? Atrai muito turista, atrai gente de todo o Brasil, né? Eu acho que é um privilégio. Olha, bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. A gente ainda tem muita história para contar, com toda certeza. E vocês precisam ficar com a gente, porque a gente vai começar a falar das delícias do cardápio, de toda essa pegada empreendedora que a Carol tem para poder trazer de dica para vocês. Então fica com a gente. Pois é, gente, nós já mostramos para vocês aí toda a estrutura do local, né? Já falamos da escolha do ponto, do projeto de arquitetura que realmente é fantástico. E agora a gente vai falar um pouco de como que a Carol entrou nessa cena gastronômica da capital federal, porque é muito interessante e envolve aí uma transição de carreira. Carol, acabou que a gente começou mostrando toda a arquitetura, mostrando essa vista maravilhosa que você tem, e não falamos da Carol. E eu queria saber, primeiro um pouquinho da tua história, e depois a gente vai entrar como que você chegou nessa cena gastronômica que está maravilhosa. Me conta. Então, eu era consultora de gestão estratégica, gestão de projetos, e trabalhava numa empresa em São Paulo, viajava bastante, morando aqui em Brasília. E meu marido, na verdade, que começou com essa história da carne, montando uma boutique de carnes na Asa Sul. Que não tinha a ver com preparações em princípio? Não, era boutique de carnes mesmo. E aí foi crescendo, a gente tinha boutique de carne com a rotisseria, que eram carnes preparadas para levar para casa. E os clientes foram pedindo, mas não tem um feijãozinho, não tem uma farofinha. Aí a gente foi atendendo, montamos uma mini cozinha e começamos então a servir alguns acompanhamentos junto na nossa rotisseria, né, junto com a boutique de carnes. E aí, para movimentar essa boutique de carnes, a gente colocou um espetinho à noite,
para que as pessoas pudessem degustar a carne, que era uma carne mais especial, né? E aí esses clientes pediram mesa, pediram garçom, pediram, enfim. E a gente começou então a ter um mini restaurante atrás dessa loja da boutique. E esse mini restaurante, de repente, tinha 80 pessoas na fila de espera no sábado e domingo. Sucesso assim do nada, né? Foi. E eu trabalhava com a consultoria durante a semana e final de semana eu ajudava meu marido. E aí ele falou, olha, esse negócio de restaurante não é muito minha praia, então se você quiser, né, que a gente continue no restaurante, é melhor você, né, sair do seu trabalho atual e vir pra gente tocar esse negócio aqui de restaurante, que foi você que inventou essa moda, né? Aí eu saí, eu achei que era hora de eu abrir meu próprio negócio. Aproveitar a oportunidade que você estava tendo, né? E aplicar, né, todo o meu conhecimento de consultoria, de gestão na minha própria empresa. Nesse momento que você decide fazer isso, você primeiro já estava totalmente estruturada no sentido de saber que era uma operação que seria sucesso, que poderia vir a ser sucesso. Ou seja, foi um risco calculado. Na verdade, quando a gente, né, abre um negócio, acho que tem sempre risco. Sim. E eu sempre fui muito de fazer gestão de risco. Né? Então, até hoje, vamos colocar isso no cardápio, as pessoas sugerem e tal. Se for um risco de não sair ou seja, você com uma qualidade, eu não coloco isso. É isso, a gente sempre explica para quem está nos assistindo que tudo pode acontecer, mas que tem que calcular os riscos. Claro. E você, por ser especialista nisso, eu imagino que você realmente deva ter feito todo um compilado de informações ali para poder ter certeza que seria muito legal fazer essa transição de carreira, porque é uma transição, né? Você acabou deixando para poder atuar em operação gastronômica. Isso, exato. A gente tem que fazer todo um planejamento, a gente tem um planejamento estratégico, a gente tem um mapa estratégico com objetivos, metas, os indicadores de desempenho. Então, tem vários indicadores de desempenho que a gente analisa a cada mês, a cada trimestre, né? Sempre em conjunto para a gente conseguir fazer uma análise das relações da causa e efeito entre os indicadores, entre os objetivos que a gente está conseguindo atingir, os que a gente não está, né? Então, são alguns objetivos estratégicos, mas muitos objetivos também da operação, né? Então, a gente tem todo o nosso processo ali, né? De operação e de estratégia, enfim, exatamente, dentro dessa metodologia, vamos dizer. Agora, bom, vocês estão hoje com 7 lojas? São 6 lojas. 6 lojas, tá. Começando pela boutique. A boutique continua? Continua. Com o mesmo tipo de operação do início? Sim, continua. E aí as outras unidades vieram sendo, criando algo novo para cada unidade ou ela se repete? Não, então, elas se repetem, a gente tem a boutique de carne junto com a operação do restaurante, né? E a boutique de carne, ela também tem a parte de rotisseria, que é a comida pronta para levar no quilo. E agora, recentemente, a gente abriu algumas unidades que são só restaurantes, né? Há 2 anos, a gente abriu uma linha de Chicago Express. E agora, Chicago Express seria para poder uma coisa rápida, no aeroporto, são pratos rápidos. Isso, é um menu reduzido, são pratos rápidos. Aí a gente tem a Chicago Prime tradicional, né? Que é essa da boutique, que tanta pessoa pode levar a carne crua. Exato. Como ela pode comer alguma coisa ali no local. Isso, você tem a carne crua na boutique, você tem a carne preparada no quilo para levar para casa, com os acompanhamentos, né? A rotisseria. E tem também o restaurante para você para os pratos comer à la lá. carte. Exatamente. Muito interessante. E aí a gente tem essas 3 linhas. A linha do Express, que é um menu reduzido, né? Mais pratos rápidos, mas com a mesma qualidade do Black Angus. A Chicago Prime tradicional, vamos dizer assim, uma parrilha tradicional. E agora o Chard. Chard é uma releitura da parrilha tradicional, com um cardápio mais moderno. Então a gente fez um mix das casas de carne sofisticadas americanas com as casas de carne modernas europeias. Então a gente traz alguns elementos, né, no menu, por exemplo, de entradas. Então sai aquela entrada típica de parrilha que é a linguiça, o pão de alho, e entra um tuna tartar, um steak tartar, uma paleta de cordeiro com hummus, né, que é uma tendência
dessas casas mais modernas. Agora me diz outra coisa, quando você tomou a decisão de abrir, a gente está falando do pontão do Lago Sul, onde as operações são completamente, como é que eu diria, de alto padrão, né? Quando você decidiu por trazer para o pontão, foi aí que deu esse start de fazer algo inovador, algo diferente ou não? Porque você me falou também que viajou muito. Isso, né? Para exato. conhecer outras culturas, outros ingredientes, para poder conseguir fazer esse cardápio que é pura inovação mesmo. Eu achei fantástico. Eu acho assim que eu, como chefe de cozinha, como cozinheira que sou, eu costumo dizer que não pode vender comida, tem que entregar uma experiência. Exato. Eu acho que você está entregando sim. Ah, que bom. Bom ouvir, fico feliz. Então, a gente teve o convite do Pontão para vir, né? Pontão faltava uma casa especializada em carne, né? E aí a gente ficou se namorando e, como você comentou, né, vendo uma oportunidade, né? Então veio esse convite, eu vi como uma oportunidade. A gente queria algo diferente, né? Até para não ficar concorrendo com a gente mesma, né? Das Chicago Prime tradicionais, né? E assim, eu não cozinho nada, diferente de você. A gente já estava dizendo aqui para mim que não cozinha nada. Não cozinha nada. Que bom que você tem 6 Mas unidades. adoro comer bem. E sem saber que eu viria para esse ramo, sempre fiz viagens gastronômicas. É incrível, né? Como são as coisas. Então, eu sempre escolhia lugares para viajar com meu marido. Para conhecer restaurantes local. novos. E eu tenho, apesar de eu não saber cozinhar, eu sei fazer um pouquinho, algumas coisinhas só. Eu tenho o paladar bem apurado. Exato. Legal. Então, assim, eu sei para falar pro meu chefe de cozinha, olha, isso aqui tá muito, isso aqui tá pouco, isso aqui precisa de mais disso, não, isso aqui não tá bom, vamos refazer. Então, é mais nessa parte que eu entro, né? E com esse tempo todo que você está atuando, você começa a ter percepção de tudo, você começa a ter o paladar realmente mais exigente, aí você já sabe falar, tá salgado, tá sem sal, precisa de uma erva, precisa de alguma coisa. Olha que lindo, gente. Exato. Né? E ajudar, de certa forma, você vai começar. E eu acredito que daqui a pouco você vai estar cozinhando. Olha que lindo. Isso aqui é o quê? Um carpaccio? Isso é um Olha só. carpaccio. Consegue? Ó. Apresentação. É uma forma apresentação diferente. É tudo, né? A apresentação é bem importante, né? Isso eu falo em todos Primeiro a os gente programas. come com os olhos, né? Exatamente. Percebam o seguinte, isso é uma das coisas que eu bato muito em todos os programas, que não adianta fazer comida, tem que entregar uma experiência. Então a escolha da louça, a forma como está sendo servido, então perceba, isso aqui é um carpaccio. É um carpaccio, mas ela fez completamente diferente do que todos os restaurantes oferecem, que é aquele carpaccio aberto, né, com o queijo ali e tal. O que tem na composição aqui? Não, são os mesmos ingredientes do Só que carpaccio, só que uma formatação diferente. E aqui nós temos, o tuna? É o tuna tartar. Olha que lindo. Ó. E a tá gente lindo tem... isso, hein? Muito lindo, muito lindo. E a gente tem um molhinho com um toque de coentro. Dá esse Ai, toque que delícia. Vamos provar isso brasileiro. aqui. Então, uma das coisas que a gente sempre fala na hora de empreender, né, de estar fazendo um negócio gastronômico, todo mundo acha que é muito fácil, que é assim, basta saber fazer comida. E não é isso, a gente sabe que existe toda uma história, né, todo um passo a passo que você tem que seguir até conseguir colocar uma operação em andamento. Né? Lá a gente já falou sobre essa coisa da escolha do ponto, falamos sobre a arquitetura e tal, não sei o quê. Mas você tinha me contado que você levou um ano e 6 meses para poder conseguir botar a operação para funcionar por causa da engenharia, foi isso? Aqui? Foram quase 1 ano e meio de obras. 1 ano e meio. Me conta um pouquinho sobre isso. O que aconteceu no meio do caminho? Na verdade, é um local próximo ao lago, então a gente teve bastante trabalho para fazer a estrutura, a fundação, né? E aí depois a gente ficou também um tempo para aprovação de projeto,
né, que é uma parte também demorada. E bolamos muito também, antes de colocarmos para aprovação esse projeto com o arquiteto, como seria o fluxo, né, que é super importante desde o projeto de arquitetura, você saber como que vai ser o seu fluxo, o espaço que você tem que ter, né, as passagens que você tem que ter, como que um se comunica com o outro, né, porque aqui, por exemplo, os acompanhamentos saem da cozinha e as carnes saem da parrilha, eles estão em locais diferentes, né, então como é que você faz essa integração? Layout, né? O layout produtivo. Exatamente. E aí, quando a gente entendeu que estava ali há uns 4 meses, né, tá gostoso? Muito bom. Da inauguração, a gente começou a fazer o recrutamento, treinamento de novos funcionários. Na verdade, a gente fez um mix, então trouxemos funcionários já antigos de casa, porque a gente já tem 7 anos aí de história e de funcionários também da casa, que sabem muito assim da forma que a gente gosta de trabalhar, né? E eu acho que é fundamental você misturar um pouco dos funcionários antigos, né? Até também por causa da cultura organizacional. Eu acho que você traz um pouco da cultura que você já tem, né? Para que os novos que entrem já entendam como que é a nossa forma de trabalhar. E que não é fácil mão de obra, né? Não é fácil, não é fácil. A gente treina muito internamente. É isso que eu ia te perguntar. Hoje o processo de seleção do pessoal, a gente sabe que o problema de mão de obra em Brasília, não é nem Brasília, acho que é geral. Mas principalmente nessa nossa área de gastronomia, ela é muito complicada, porque dificilmente a gente encontra a pessoa capacitada e a gente acaba tendo que adotar certas medidas para poder conseguir trazer a operação dentro de uma coisa que não tenha muita rotatividade e tudo mais. Isso. Hoje vocês adotam essa medida de repente pegar alguém que está cru e usar a própria equipe que já é mais antiga? Enfim, adotamos sim. Isso é uma facilidade? Então, a gente procura o perfil, né? Então, aquele famoso chá, né? O conhecimento da habilidade e atitude, né? Então, a gente procura bastante nas entrevistas de recrutamento a habilidade e atitude, e o conhecimento a gente vai conseguindo passar. Claro que tem alguns funcionários que conseguem passar isso com mais facilidade, né? E a gente adota, enfim, esses professores, né? Para que ensinem os novos. Mas a gente faz isso sim. Agora, claro que quando chega uma pessoa com experiência, né, é bom, a gente traz e a gente tenta explicar exatamente, a gente molda, porque cada casa é um caso, sim, cada casa é uma casa, né? E aí cada um tem o seu padrão, tem a sua forma, né, de entrega. Vamos entrar na parte de fornecedores. Você tinha falado para mim que você começou... Eu lembro de um fato que você me contou que eu achei fantástico, que foi você tentando conseguir entrar com um fornecedor de carne, que ele te fez uma pergunta, quantas toneladas você iria... 50 mil, que eu não me lembro exatamente, mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E aí eu vi o seu jogo de cintura, aquela história para poder contornar a situação. Conta isso, porque eu acho que isso é muito importante para o público que está nos assistindo, de saber como que é difícil, né? Que não é simples, não é simplesmente você falar, vou abrir um negócio, mas que você tem que ter jogo de cintura para poder fazer. E essa história caiu muito bem. Pois é, então, quando você falou de planejamento, de gestão de risco, de mudança de carreira, né? Porque a gente sempre fica mesmo na dúvida, né? A gente tem que ter, nunca tem certeza absoluta, né? Sim. Mas a gente tem que minimizar, né, os riscos. Então, assim, quando a gente tinha somente a boutique de carnes, a gente percebeu um pouco da dificuldade do fornecimento, né? Então, essas carnes especiais são carnes que não tem para quem quer, é difícil mesmo, sabe? Você conseguir. E aí eu imaginei, poxa, mas a gente está com um negócio pequeno e de repente, né, às vezes já falta o produto, imagina se a gente aumentar um pouco, né? E aí eu fui até o fornecedor e na verdade, fiquei esperando, né, o diretor que planejava as demandas, né? E sem muito assim, achei que eu poderia ir lá.
Aí eu falei, olha, eu tenho a carreira de consultoria de gestão, estou bem no meu trabalho, mas queria vir para ajudar o meu marido, para ter o meu negócio próprio também. Já é um negócio que está dando certo, eu acho que ele está precisando de ajuda e eu estou querendo vir, né, para trabalhar, mas para crescer um pouco também, né? Agora, eu não posso crescer se eu não tiver exatamente, fornecimento. Aí ele, de onde você é e tal. E aí tipo ele falou assim, quem é você? Aí ele falou, quanto que você compra por mês? Mais ou menos umas 10 toneladas? Aí eu olhei pra ele, imagina, né? Não comprava nada, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu ainda não compro, mas eu quero comprar 10 toneladas. E olha, quer ver? Em 4 anos a gente já comprava 8 toneladas. Hoje a gente compra 12. Tá vendo, gente? Isso é muito importante. Eu achei lindo esse episódio, entendeu? Porque ele mostra que a gente tem que tentar. Ela tá falando de um grande fornecedor e que tinha exatamente a carne que ela queria, a qualidade que ela queria, né? Queria trazer para o negócio dela e tal. E realmente, hoje, a carteira de fornecedores que a gente tem, ela acaba sendo um pouco, eu vou dizer que um pouco restrita para aquilo que a gente pretende, principalmente no seu caso, que são os cortes que você queria, né? E aí, isso dificulta muito a operação, porque não adianta você colocar hoje no cardápio um produto e que amanhã ele não vai ter. Então, a preocupação dela era exatamente essa. Como é que eu monto uma estrutura dessa aqui, coloco um cardápio ali que é fantástico e não vou conseguir atender o meu cliente? Aquela história de ter no cardápio e ter hoje não tem, eu dizer para o cliente que não tem. Isso é chato, é muito chato. Até porque ela tem os pratos muito instagramáveis, ela fez toda uma releitura, uma proposta muito bacana e que se torna extremamente desagradável. Só que onde chegou, ela foi lá, deu as caras, tipo, o cara perguntou, quem é você? Tipo assim, entre aspas, naquele momento ela não era ninguém. Ainda ninguém nem dos sou, grandes compradores, né? Que o cara pudesse virar e falar assim, não, o que você quiser e tarará. Mas ela fez, ela foi lá e deu as caras, eu não compro ainda 10 toneladas, mas eu vou comprar. Então, essa atitude dela, e eu até vejo a cena, imagino que ele deve ter olhado e ter falado assim, é uma cliente potencial, então nós vamos atender. Pelo menos essa tem coragem e é muito otimista, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter. E eu acho que você surpreendeu, né? E ele nunca voltou para poder te dizer, cara, ó, hoje você tem comigo o que você quiser. Sim. Já nos falamos depois várias vezes. Aí, tá vendo que delícia. Hoje a gente é o maior comprador dessa carne premium no Centro-Oeste. Legal. Muito bom. É isso, gente. Nós estamos chegando ao final do segundo bloco e eu acho que foi recheado realmente de muitas dicas preciosas para quem quer empreender no ramo da gastronomia. Fica com a gente que no terceiro bloco a gente ainda tem muito assunto para tratar. Pois é, nós estamos aqui no terceiro bloco, que ele vai estar recheado assim de informações sobre essa linha premium, né, das carnes. Isso. Vamos começar falando do Wagyu, que é uma carne japonesa com um marmoreio assim fantástico e que tem várias categorias, né? Isso. Você tem a A5 aqui, que é a top das tops, é isso? Isso, o Wagyu A5, ele é original de Kagoshima, o que a gente tem aqui, que é a região no Japão, né? Que tem essa raça do Wagyu original. A gente tem Wagyus também aqui no Brasil, mas não são, né, provenientes dessa região. E aí qual a diferença? É o marmoreio mesmo? Isso, a qualidade. E você, como entendedora de carne, você acha que realmente é uma coisa assim totalmente diferente? É uma carne muito boa, é uma carne extremamente macia, mas é uma carne também extremamente gordurosa. Então, né, a pessoa tem que ter um paladar
que aprecia a carne mais marmorizada, mas é uma carne excelente. Talvez seja para um momento bem especial, porque ela é uma carne cara. É uma carne mais cara, exatamente. A gente tem wagyus de todo preço no Brasil, né? Mas esse que vem de Kagoshima, ele realmente é muito mais caro. É uma carne especial. É uma carne que vem mais ou menos, um bife é umas 600 gramas, então dá ali para 3 pessoas, até 4 pessoas degustarem, porque é uma carne bastante amanteigada, com bastante gordura, então não precisa de ser muita gramatura para cada pessoa, né? E a gente tem também a versão dela nas lâminas. Então são lâminas fininhas e a gente traz uma pedra vulcânica quente para dar uma seladinha. Que eu acho que deve valorizar muito o sabor dela. Sim, é só o salzinho, né? A gente usa a flor de sal. Mas é uma coisa bem de moda, né? Você diria que... Porque não é uma carne que é para você comer todo dia. Primeiro, pelo custo dela, que é muito caro. E segundo, porque até o paladar, por essa coisa do marmoreio, da gordura em si, eu entendo que ela não seja um produto que você comeria todos os dias. Eu acho que ela tem bastante marmoreio, né? Assim, ela é uma carne para você comer de vez em quando, né? Agora, existem wagyus que não são tão marmorizados assim. Então, fazem cruzamentos e aí você aperfeiçoa a maciez da carne, né? Que seria uma carne comum. E aí, no cruzamento, você consegue ter uma qualidade ou marmoreio maior nessas carnes. Dry age. O que você fala sobre ele? Você tem um processo hoje? A gente tem o nosso dry age beef, a gente faz o T-bone. O dry age, quando a gente pensou em colocar, a gente viajou para alguns países para pesquisar sobre o dry age, né? E aí a gente percebeu que na Europa, que tem muito costume de ser, nos Estados Unidos também, eu morei nos Estados Unidos muito tempo, morei 12 anos em Miami e a gente comia dry aged lá no The Capital Grille há 20 anos atrás. Então, assim, é comum. Aqui no Brasil ainda não é comum, né? Agora tá mais, né? Mas fora na Europa, Estados Unidos, é comum. Então, o dry aged é uma carne que sofre um processo de maturação, né? Nesse processo ela desidrata, ela quebra as fibras, ela perde metade da gramatura. O ideal é no mínimo 30 dias, o ideal é fazer 45 dias. Para o meu paladar, eu acho que faz diferença de 30 para 45 dias para chegar no ponto. Exatamente. E é um processo de umidade e temperatura controladas. Né? A gente trouxe um equipamento europeu para fazer esse processo. Muitas pessoas fazem, a maioria, né? Faz um processo mais artesanal. E a gente optou por ter esse processo mais tecnológico. E ele confere, né, esse sabor amanteigado à carne. Quanto mais tempo passa, mais apurado, muita maciez. A gente faz do gado Black Angus então ele já entra no equipamento macio, bem macio, né? Então ele fica extremamente macio, um sabor bastante amanteigado. E quando passa mais dias, por exemplo, o dry age de 60 dias, de 90 dias, você vai começando, ele fica mais macio ainda, ele fica com um sabor no final de gorgonzola, você vai vendo que o sabor vai mudando, dependendo dos dias de maturação. Mas o seu mínimo é os 45 dias? Para o Grupo Chicago Prime são 45 dias, eu não deixo tirar antes. Então percebam que a gente falar de qualidades, eu acho que isso primeiro, você investir em fazer a diferença. Exato. Né? Ela poderia estar vendendo uma carne boa, mas que não tivesse essa técnica que está super em voga aí e tal. Isso. E que isso faz diferença realmente na experiência gastronômica do consumidor. Isso é muito importante. E isso onera muito o teu custo, não? Sim. Em relação ao produto normal com relação ao dry age? Onera. Isso é mais para agregar valor, para o cliente ter essa opção, não necessariamente... Ter uma experiência. Ter uma experiência para não ter... Mas não é necessariamente para ter margem. Não tem uma margem nele, é mais para agregar valor. Quando a gente falou lá atrás de planejamento, né, e de olha que operação, lindo, é o T-bone. Isso é um T-bone dry age, gente, ó.
E a gente tem um indicador de inovação, que é a cada 6 meses inovar em produto e serviço. Então a gente tem que trazer alguma coisa nova e aí a gente fica antenado, né, nas tendências do mundo para a gente conseguir trazer. O Dry Age, eu fiquei muito tempo pesquisando. Então, assim, esse projeto de trazer o Dry Age perfeito, ele durou pelo menos 1 ano aí. Até a gente buscar como era esse processo, trazer a melhor qualidade, isso, ver os riscos, né, envolvidos também, porque era uma produção nova pra gente, né? Então... E assim, lá na Chicago Boutique tem isso para vender os equipamentos. in natura? Isso, tem in natura e tem... E tem já processado também? Tem no restaurante. Ai, que delícia, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no teu cardápio, e que a gente já falou isso lá no início também, é a questão de você mudar aquilo, você fugir do óbvio, surpreender realmente. E a coisa que mais me chamou a atenção foram os acompanhamentos. Eu achei fantástico, porque geralmente quando você vai em casas de carnes, né, tem o que ali? Que a gente adora também, né? Mas que é o muito óbvio, que é o feijão tropeiro, é o arroz birubiru, é a farofa, né? Farofa de ovos, não sei o quê. É o que a gente tem na Chicago Prime tradicional. Que começou dessa forma. Mas quando ela foi abrir aqui, é exatamente essa a ideia. É de você não oferecer o que já tem lá. Então ela própria seria concorrente dela. Então já tem o público de lá, o público que gosta daquela pegada toda ali. Exato. E ela traz para cá, porque tanto o público que gosta daquilo lá pode vir experimentar aqui, assim como atender a um outro público que de repente não gosta dessa parte dos acompanhamentos, né? E aí, isso aqui é fantástico, né? Ali é uma releitura do birubiru? Isso, aqui é o nosso arroz da casa, uma releitura que eu quero provar. do birubiru. Ele tem ervilha Ai, torta, mini milho. Olha que isso eu adoro. Quiabinho. Quiabinho. E ele é bem mais molhado, ele tem o molho ju, que é o molho da carne. Como se fosse um meloso mesmo, né? E a linguicinha, que é a própria do birubiru. Você vai comer também, né? Comer um pouquinho. E nessa história dos acompanhamentos, a pupunha dela é o carro-chefe para mim. Eu adoro, né? Eu acho que eu ficaria só ali na pupunha. Ela é tradicional. Eu adoro pupunha, gente. Para quem não conhece, olha só, é um palmito fresco. Então ele tá na casca, tá vendo? Ele é tirado, fresco, e ela leva isso para brasa. E ele vai, e além dele ter um sabor impressionante, né? Essa coisa do que chega do defumado e tal. E é muito lento, né, a cocção dele aqui. Na realidade, não é para derreter. Não, então ele é finalizado na brasa, né? A gente cozinha ele em pressão e aí depois ele é finalizado na brasa e aí a gente confere a ele um sabor defumado, porque aqui a gente tem o carvão e a lenha. Ah, legal, olha só. Aí... Então ele sai assim, então nada mais é do que o palmito fresco. Ó, ele assim derrete, é uma das coisas que eu gosto muito, 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 muito. Exato. E aqui nós temos o quê? Esse é um mac and cheese, né? Quando a gente falou lá atrás que a gente misturou o cardápio de casa de carnes americana sofisticada com o cardápio das casas modernas, né? O mac and cheese é tradicional de casa americana e também é uma releitura, porque ele é trufado e gratinado com grana padano. Ele também tem o cheddar, que é o tradicional dele, mas ele é uma releitura também, bem gostoso. Gente, isso é muito bom. O arroz aqui, realmente ele se torna mais caldoso, né? Mais meloso deixa eu pôr um pouquinho do que o tradicional. Exato. E essa coisa do quiabinho. Exato. Vamos falar de vinho? Sim. Eu vi que você tem uma adega maravilhosa lá embaixo. Assim, logo na chegada, né? Bem na entrada. E vinho é vida, não adianta. Eu amo. Que rótulo que você trabalha hoje? Você criou uma carta bem variada, não? O que você tá... A nossa carta é bem variada. A gente tem aí 9 fornecedores, para dar toda a opção para os clientes. É uma carta de mais de 160 rótulos. E a adega na entrada é realmente um convite para apreciar um bom vinho nessa vista do lago aqui, maravilhosa, e com uma carne premium. Então a gente incentiva bastante
esse consumo do vinho aqui nessa casa. Algum destaque, assim, para algum rótulo de algum país? Não? Foi Velho Mundo, Novo Mundo, enfim? Tem de tudo. Brasileiro? Brasileiro? Também brasileiro, inclusive esse que a gente está tomando é um Merlot brasileiro, excelente, para a gente prestigiar também, né, o nosso país. E essa coisa é muito importante, né, Carol? Hoje investir na harmonização é uma coisa que com certeza deve aumentar o ticket médio muito. Sim, eu acho que é muito diferente quando você toma uma bebida que harmoniza bem, né, com o prato. Né? Então, tanto as entradas harmonizam muito com os drinks, né? São entradas cruas, entradas frescas, né? A gente tem também uma salada de stracciatella, que com um gin tônica fica maravilhoso, enfim. E também uma proposta para a noite, né? Porque as pessoas pensam muito assim, carne é dia, almoço. Não. Existem várias opções para a noite também. E um vinho, um drink, na vista do lago aqui também à noite é muito gostoso, no pôr do sol. A gente está aqui numa sala que também eu achei lindo. Primeiro, assim, a gente já falou sobre a arquitetura lá no outro bloco, de você estar num local super privilegiado, mas eu vi que você construiu uma sala VIP, a gente poderia chamar assim? Isso, é uma sala VIP, sim. Quantos lugares? 14 lugares. Gente, é muito interessante porque todo o restaurante, essa parte, a gente está agora no segundo piso, bem de frente para o lago, e ele é todo fechado, mas ao mesmo tempo que ele é todo fechado, isso tudo abre. Então vira aqui uma paisagem única, uma cena realmente de todo o lago, de toda a estrutura aqui da orla, né? Isso é lindo. A ideia era ser realmente tudo transparente para a pessoa se sentir quase dentro do lago. E aqui a gente abre todos esses painéis e todos esses vidros. E fica, além da ventilação, além da questão da beleza, de você ter todo esse cenário, a gente não consegue filmar muito para lá exatamente por causa do sol. Mas assim, nas imagens de cobertura vocês vão ver que tem realmente um cenário maravilhoso. O pôr do sol eu imagino que seja divino. Muito lindo. Bem único, né? E essa sala dela exatamente está numa localização onde tudo pode ser aberto. 14 lugares, você disse? Isso. E aí, como que é usar dessa sala? Você faz reserva? Como é que funciona ela para eventos e tal? Me conta um pouquinho. Por meio de reservas, né? Ou então ela abre também para o salão quando a gente tem uma demanda maior de clientes, exatamente. Quando tem grupos maiores, né? E a gente usa a sala se ela não estiver reservada. Entendi. Mas, por exemplo, tem um foco corporativo também? Também, né? Acho que é uma sala gostosa, com a vista. Também na época de calor pode climatizar, tem um ar-condicionado, a gente tem uma tela para projeção também. Se quiser projetar alguma coisa para reuniões, para evento corporativo, exatamente. Se tiver mais de 14 pessoas, às vezes tem 20 e poucas pessoas, a gente usa aquelas mesas ali também que estão próximas, dá também para ver a tela. Legal. Então, foi pensado nisso. E é importante, né? Para quem está nos assistindo, que quer empreender, eu acho que hoje os eventos corporativos, eles têm aumentado cada vez mais. Sim. E a gente está num local, Brasília é um local que de segunda a quinta-feira, o público é muito voltado para o corporativo. Então, eu imagino que dentro da sua operação, nesse período que a gente está falando, você deve captar muito corporativo e final de semana muito mais família. Exato. Isso é real? É real. E aí a sala ajuda muito isso, né? Sim. Tem essa pegada todinha. Pois é, gente, é sempre pensar no espaço como um todo e tentar desenvolver um projeto que atenda aos mais variados públicos. Em função da gente estar na capital federal, hoje existem reuniões o tempo todo, encontros, jantares, enfim. Então, investir numa sala privativa, onde pode trazer um certo reserva mesmo, nessa coisa de dar uma privacidade para reuniões corporativas, isso é muito importante. E eu acho que sim, deve agregar muito valor, né? Deve aumentar bem o teu faturamento aí em função disso. Outro assunto muito importante que eu vi que você tem trabalhado muito é a questão do marketing. Tem como uma operação funcionar sem investir em marketing? Não, conta pra gente. Marketing é uma parte super importante, né? Determinante. Acho que as pessoas precisam saber, né? As pessoas estão nas redes sociais, né? Enfim, o tempo inteiro. Precisam saber que a gente existe, precisam saber qual é a proposta, né? Hoje em dia a gente tem
tantas opções, né? E que a gente precisa ter a parte do marketing para que as pessoas lembrem da gente ou as pessoas vejam como opção para vir também conhecer. Você acha que as mídias sociais hoje é um dos melhores veículos para poder estar fazendo chegar a tua proposta até o cliente? São dos meios que estão sendo mais usados, né? A minha agente de publicidade, ela sempre incentiva mais as redes sociais. Então, com certeza faz diferença. Sim. Né? Pois é, né? Eita, tá chegando ali um... O que é aquilo? Sobremesa? Sobremesa. Me fala sobre as sobremesas da casa. Gente, que lindo isso. Esse é a nossa tradicional panqueca de doce de leite. Eita. A gente tem Vamos ver. nas tradicionais e a gente trouxe para cá. Nossa, que lindo. Os carro-chefe. E esse aqui é um sorvete de pistache. Na verdade tem um crumble aqui embaixo. Gente, que lindo de biscoito, isso. sorvete de pistache. E uma calda. Ele tem um marshmallow caseiro, maçaricado e uma calda de chocolate meio amargo. Olha, tá difícil aqui, viu? Nossa, a apresentação impecável, conforme eu já tinha falado. Eu acho que a criação realmente foi um negócio assim que você investiu bastante. Eu costumo dizer que a comida, não adianta a comida estar gostosa se ela não está bem apresentada. Isso é fundamental. Então, primeiro, acho que na época das vovós já falava, né? Primeiro se come com os olhos. Verdade. E é isso. É isso. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Vocês viram que foi realmente aí um mundo de cores, com texturas, aromas e muitos sabores. Aliás, além de tudo isso, a gente tem a paisagem, que vocês vão estar vendo aí nas nossas captações, que é um local fantástico, um pôr do sol maravilhoso e realmente uma gastronomia que é uma verdadeira experiência gastronômica. E a gente vai ficando por aqui. Todos já sabem que o programa vai ao ar toda quarta-feira às 20h30 no canal Empreender. Por quê? Que assistir já é um bom negócio. É isso aí, assistir já é um bom negócio. Obrigada. Obrigada.